Olá, pessoal. Eu sou Matheus Carvalho, professor de Direito Administrativo, e estou fazendo essa série de vídeos para a gente conversar um pouquinho qual é a melhor forma para você se tornar um especialista reconhecido na área, né? Como se tornar um especialista reconhecido depois de graduado em Direito e como fazer para se inserir nesse mercado e ser considerado como autoridade, né? Nesse vídeo eu queria dizer a vocês quais são os caminhos para aqueles que optam pelo estudo da matéria do direito administrativo e, mais especificamente, o tema de licitações e contratos administrativos. Nós estamos discutindo a matéria de licitações agora tão veementemente, dada a nova lei de licitações, e nós temos vislumbrado a existência de poucos especialistas na área e poucos especialistas reconhecidos, principalmente quando a gente pensa na necessidade de empresas e de entidades públicas em contratar advogados especializados nessa área. Então, nesse vídeo eu queria dizer para vocês que nós temos basicamente muitos caminhos a serem seguidos para aqueles que se especializam na área do direito administrativo, mas eu separei dois para a gente conseguir dissecar e entender a importância de ser um especialista reconhecido para conseguir esse espaço no mercado, inclusive para conseguir se inserir nesse espaço do mercado de forma interessante, né? De forma bem remunerada, enfim, para que isso seja considerado razoável para você e para que o seu trabalho seja valorizado no exercício dessa atividade. Então, para começar, nós temos a possibilidade e a necessidade cada vez mais premente dos entidades públicas municipais na contratação de advogados que sejam especialistas reconhecidos. A primeira coisa que você pensa mas obviamente serão contratados aqueles que sejam amigos ou parentes dos prefeitos. Não é a realidade atual. Os prefeitos, eles cada vez mais têm um medo de não terem uma consultoria correta e que a ausência dessa consultoria correta possa ensejar eles a responsabilização criminal, civil pela prática de atos de improbidade, além da responsabilização lá pelos crimes de responsabilidade. Então, cada vez mais, os municípios vêm buscando especialistas reconhecidos na área e que possam prestar essa consultoria de forma devida e de forma correta. Olha, você pode imaginar que é simples fazer uma consultoria a um pequeno município, porque você não tem ideia, talvez ainda, da dificuldade e dos meandros que são exigidos quando você pensa, por exemplo, numa gestão de contrato administrativo. O município hoje, ele atua em obras que decorrem do orçamento do próprio ente municipal, mas ele também recebe verba federal, né, em alguns contratos, como contratos de RDC, para vincular essa receita a um determinado contrato para uma obra pública, muitas vezes obras vinculadas ao sistema de saúde ou de ensino. E essas verbas, elas chegam muitas vezes em valores bem altos e precisam ser destinadas de forma devida para que essas contratações sejam feitas de forma regular e lícita, para evitar que posteriormente esse prefeito responda a uma ação de improbidade, o seu secretário de obra também, né? Sob a alegação de que houve algum tipo de conluio ou de que se deixou de fiscalizar determinado tipo de exigência e obrigatoriedade no bojo daquele contrato. Enfim, a contratação de alguém especializado na área e que seja reconhecido na área como um grande especialista é o que a gente vem assistindo no âmbito do poder público municipal, com uma frequência cada vez maior. Só que esses municípios têm dificuldade de encontrar especialistas reconhecidos para fazer essa consultoria, principalmente quando a gente pensa em licitações e contratos. Então, um município que tem, a partir desse ano de 2021, 2 anos para conseguir implementar as novas regras da lei de licitações, precisa que alguém entre na estrutura orgânica desse ente para montar
e organizar a estrutura do procedimento licitatório, estruturar plataformas, treinar os servidores, emitir pareceres acerca dessas contratações que serão feitas. E isso não pode ser feito por qualquer pessoa, pelo simples fato de ser um amigo ou conhecido daquele agente político. O que nós vamos mostrar aqui é que os pequenos e os grandes municípios começam a ter uma necessidade de contratar especialistas reconhecidos nessa área, cada vez com maior frequência. Então, se você opta por entender os meandros de um procedimento licitatório e dos contratos administrativos que dele decorram, você, sem dúvida nenhuma, vai conseguir atender às expectativas desse ente público municipal. E aí, o seu mercado, ele se abre de forma, como é que eu posso dizer? De forma impressionante. A quantidade de municípios que nós temos ao longo do Brasil. E os meios de comunicação cada vez mais modernos e a tecnologia permitindo que você faça essa gestão do ente público municipal da sua casa e atendendo a 30, 40, 50, 80 municípios ao mesmo tempo, obviamente você e a sua estrutura de escritório vão te impressionar. Você não tem noção de como isso pode ampliar o seu negócio e a sua atuação no âmbito do direito. O que acontece hoje é que você deve ser contratado por um município, certamente individualmente, para exercer essa atividade. As atividades vão sendo feitas e toda a sua estrutura, porque não adianta você ser contratado se você não conseguir mostrar ao ente público municipal, e no caso aqui ao prefeito que te contratou e ao secretário de obra, como é importante o seu auxílio nessa área. E por isso, conhecer a matéria, entender a matéria, é libertador. Não adianta nenhum tipo de título. O que você precisa é chegar lá com conhecimento de causa. É mostrar a todos os gestores municipais qual é o caminho que eles devem seguir. Então, você vai começar mostrando quais são os requisitos que devem ser observados em um edital de licitação atualmente. Quais são as formas que vão ser utilizadas para fins de divulgação desse edital nos moldes da nova lei, né? As exigências de divulgação. Depois, você vai mostrar quais as modalidades licitatórias são as mais adequadas para cada uma das contratações desse município. Então, você pode mostrar a ele, por exemplo, que ele vai ter a necessidade da realização de um diálogo competitivo em determinadas situações. Vamos dar um exemplo. Imagina um pequeno município no interior do Nordeste que precisa resolver um problema de falta de água. Situação bem rotineira, né? Situação bem atual. E vários prefeitos já passaram pela gestão municipal, alguns resolviam temporariamente, mas o problema de água não havia sido resolvido. Hoje, a nova lei de licitações cria uma modalidade licitatória chamada de diálogo competitivo, na qual o ente público abre um espaço para que seja feito um diálogo com os particulares e entre os particulares para se descobrir qual é a melhor forma de resolução daquele problema. Então, você não precisa buscar a solução. Você pode criar um procedimento licitatório no qual o particular precisa te apresentar a solução. Então, um vai dizer que o ideal é a construção de cisternas, outro vai dizer que devem ser feitos poços artesianos, outro vai dizer que pode ser feito desvio de um rio de um curso local. Enfim, depois que você seleciona qual é a melhor solução para resolver o seu problema, porque até agora você só tem o problema, né? Digo você enquanto consultor desse município. Você só tem o problema. Eu preciso de água. E quando você começa a resolver o problema, você tem que contratar pessoal técnico para fazer isso para você, e normalmente isso não dá certo. Então, o diálogo competitivo permite que a proposta inicial seja de definir qual é a solução para o problema. Então, nessa primeira fase de diálogo desse procedimento licitatório, você enxerga aquele contratado não como alguém que está contra você, mas como alguém que quer resolver o seu problema. E aí, ao longo do diálogo, você vai definir qual a solução que você considera
mais razoável para atender a sua necessidade. Olha que bacana. Você então vai dizer, após o diálogo, qual é a solução que você quer. E aí, passamos a uma nova fase do procedimento licitatório do diálogo competitivo, que é a fase na qual, depois de definir a solução, você abre o espaço para que cada um dos licitantes interessados apresentem a sua proposta dentro daquela solução que foi escolhida. Então, primeiro houve um diálogo, cada um dos licitantes trouxe uma solução. Olha, solução é essa aqui, a gente faz uma quantidade de cisternas tais, capta água de chuva. O outro disse, não, que chuva, o ideal é a gente fazer aqui o transcurso de um rio tal. O outro disse, não, poços artesianos, porque nós temos um lençol freático aqui. E aí, cada um defende a sua ideia individualmente perante o ente público municipal. Depois de selecionado aquele projeto que mais atende à minha necessidade, aí eu, ente público municipal, vou abrir o espaço para que cada um dos licitantes, e aí quaisquer um que queiram, apresentem propostas, mas agora só para aquele projeto que foi o vencedor. Olha que bacana. É uma modalidade licitatória que já tem um histórico na União Europeia, por exemplo, e que está chegando ao Brasil agora. O diálogo competitivo, ele é uma grande novidade da nova lei de licitações e contratos. E eu te pergunto, quem é o especialista na área de direito administrativo que tem conhecimento nesse diálogo competitivo? Pouquíssimas pessoas. Ou seja, você precisa se aprofundar e ser o diferencial para aquele município. Você vai ser o diferencial para aquele gestor público. O gestor, ele vai ser enxergado como alguém que inovou nas contratações municipais. Ele vai ser enxergado como alguém que mudou o rumo da história daquele ente municipal. É o intuito de cada prefeito, né? Crescer politicamente, conseguir posteriormente um cargo maior no âmbito da política. Ou seja, não faz sentido que ele contrate um amigo dele para empurrar com a barriga as questões municipais, se ele pode crescer politicamente com soluções nas contratações e nos procedimentos licitatórios que só podem ser trazidas a ele por especialistas competentes e reconhecidos na área. Então, o conhecimento acerca do tema é o que vai fazer com que você seja um diferencial para aquele ente público municipal. Hoje nós sabemos que é permitida a contratação por inexigibilidade de licitação para esses serviços técnicos de consultoria e os advogados que buscam atuar nessa área têm um caminho muito promissor. Eu repito, hoje nós temos uma gestão municipal muito falha e os municípios começaram a entender a necessidade de contratar especialistas reconhecidos. Então, por exemplo, eu tenho um aluno do Rio Grande do Sul. Ele foi Caxias do Sul, a cidade onde ele fica. O nosso curso foi online, né? Então, obviamente, eu não conheço ele pessoalmente, mas nós trocamos muitas mensagens durante esses últimos 4, 5 meses, porque eu passei para ele alguns debates, ele tinha assistido alguns cursos acerca de licitações e contratos, e me pediu para pesquisar acerca do tema. Enfim, ao final de todo o curso de pesquisa, né, e ele me auxiliou muito em algumas pesquisas, ele disse, olha, professor, agora eu fui convidado pelo município vizinho de Caxias do Sul, não me pergunte o nome que eu não me lembro, mas é na Serra Gaúcha, e eu fui convidado para esse município para que eu atuasse como advogado desse município, como procurador municipal. Estou muito preocupado porque é um município que tem uma renda razoável e que precisa de algumas medidas em termos de procedimento licitatório, principalmente, precisa fazer algumas contratações públicas e nós não temos sequer servidores efetivos no âmbito da prefeitura para montar uma comissão de licitação. O que eu posso fazer? E aí nós fomos debatendo o tema. Eu disse a ele, olha, esse município pode ingressar em um consórcio público. Então a Lei 11.079, que trata dos consórcios públicos, ela vai regulamentar a possibilidade
de se criar um consórcio público entre entes públicos municipais. Então, a gente vai organizar aqui a forma de fazer para que esse ente celebre um protocolo de intenções e nesse protocolo de intenções, esses entes federativos se organizem para que as licitações sejam feitas pelo consórcio. E ele falou, e qual é a finalidade desse consórcio? Vamos fazer o seguinte, vamos criar, o problema dele era a mobilidade urbana, tá? Ele estava querendo criar executar algumas obras de mobilidade urbana e fazer algumas regras, algumas mudanças na engenharia de tráfego. E aí eu disse a ele, olha, a gente faz um consórcio público para resolver o problema de mobilidade urbana. Esse consórcio público que vai resolver o problema de mobilidade urbana, e aí, como eu falei para você, regulamentado pela Lei 11.079 de 2004, né? Desculpa, 11.101. A 11.079 trata de PPPs. É um outro exemplo que eu vou dar para vocês em algum outro dia. Mas a Lei 11.105 de 2005, 11.107, desculpe, de 2005, ao regulamentar esses consórcios públicos, ele prevê a possibilidade de uma gestão associada de entes federativos. Então, a Lei 11.107 diz, olha, esses entes federativos podem se associar, então eram 5 municípios, ele propôs ao gestor do município dele essa organização e essa aproximação entre os municípios para formarem um consórcio público. Pasmem, os outros 4 municípios tinham procuradores municipais que nunca tinham ouvido falar em consórcio público na vida, né? Então, ele fez uma explanação, demonstrou a importância de formar esse consórcio, trouxe alguns exemplos de consórcios bem-sucedidos no Brasil inteiro, eles são muitos, né? Então, na época eu até passei para ele alguns exemplos, para que ele conseguisse fazer essa pesquisa, né? Obviamente eu só posso auxiliar mesmo, tirar uma dúvida. E ele levou isso para a reunião e os gestores municipais se interessaram, eles firmaram o consórcio. O consórcio ganhou o nome de CASUL. Esse consórcio CASUL, ele passou a ter personalidade jurídica própria, né? A gente sabe que os consórcios têm personalidade jurídica própria, ou de direito público ou de direito privado, e ele depois foi contratado também como advogado do consórcio. O consórcio não se confunde com o ente consorciado, que é o município. Hoje, ele já é advogado de 3 municípios do consórcio, tem 2 que ainda estão lá com seus amigos, e advogado do próprio consórcio. Então, são 4 contratos. Ele disse que já precisou contratar 2 advogados para auxiliá-lo na área, e ele já está prospectando o mercado em municípios maiores para mostrar o trabalho feito por ele e o auxílio na gestão municipal que ele tem feito. Isso ao longo de 6 meses, tá? Foi quando ele começou a iniciar o trabalho dele, porque a gente tinha terminado nossa pesquisa toda, ele tinha me auxiliado na pesquisa em relação à nova lei de licitações e contratos, isso aconteceu lá em junho do ano passado. Quando a gente finalizou tudo e que o projeto de lei estava totalmente montado, ele, então, enquanto especialista na área, já tinha feito o estudo do projeto de lei, já tinha estudado e treinado bastante comigo todo o tema, ele, então, começou a oferecer aos municípios os seus serviços, né? Ele disse que em alguns municípios as pessoas sequer ouviam, mas que esse gestor municipal tinha acabado de ingressar como gestor do município, recentemente agora, em janeiro, e ele disse, olha, eu estou disposto a ouvir aí o que você tem para me apresentar. Então, ele trouxe o plano de procedimentos licitatórios e contratos, a estrutura da plataforma de licitações do município foi mais ou menos bolada por ele, e isso convenceu o gestor, que firmou com ele um contrato somente de 1 ano, para verificar se isso iria atender. Hoje ele disse, olha, não tenho nenhuma dúvida que essa contratação vai seguir adiante, e cada vez mais eu estou buscando essa consultoria no âmbito de municípios, tá? Isso eu estou tratando de lei de licitação atual, vigente. Quando esses gestores se depararem com uma nova lei de licitações e com novas regras a serem aplicadas, a necessidade de um especialista reconhecido aumenta muito,
né? Aumenta muito, porque agora aquele amigo do prefeito que sequer conseguia desenrolar os problemas do dia a dia, agora vão ter dificuldade muito maior de gerir os contratos e propor procedimento licitatório. Então não adianta eu ter alguém que vai me prestar consultoria e que não consegue prestar consultoria de forma razoável, né, a contento. Eu vou perder a próxima eleição, eu não vou conseguir seguir na gestão, porque eu preciso de alguém que me auxilie e que me faça fazer a diferença. Quando a gente trata de licitações e contratos, esse é talvez não, com certeza, um dos pontos primordiais numa boa gestão municipal. Então, quando você analisa a atividade do seu prefeito, você analisa quais foram as soluções técnicas que ele utilizou para tais problemas, você analisa quais foram as obras executadas, né? Essa é a atividade do município que mais salta aos olhos dos eleitores. Então, nesse momento, os municípios não têm como abrir mão de um especialista reconhecido para a contratação de qualquer pessoa, né? Então, esse é o primeiro passo. Se você se torna um especialista reconhecido, sem dúvida nenhuma, você vai conseguir ingressar nessa atividade. E qual é o primeiro passo, né? Você, então, decide que quer ingressar nessa atividade. O primeiro passo é você buscar se qualificar. Se qualificar, pessoal, significa aprender. O que é libertador não é qualquer tipo de título. O que é libertador é o conhecimento. Eu, em vídeos anteriores, já tinha comentado com vocês que eu fiz o mestrado e ingressei no doutorado muito depois de me tornar um especialista reconhecido na minha área, né? Então, eu não tinha nenhum título quando comecei a exercer a minha atividade de docência, que é uma atividade muito, como é que eu posso dizer, muito vinculada aos aspectos acadêmicos de mestrado e doutorado. Mas quando você apresenta conhecimento técnico em relação a um tema, a tendência é que esse conhecimento seja mais valorizado do que o título. O título talvez seja o seu primeiro cartão de visitas, mas ele não consegue se sustentar por quase tempo nenhum. É muito pouco tempo que um título consegue sustentar a sua qualificação. A sua qualificação, efetivamente, é o conhecimento que você tem. E é o que você pode apresentar desse conhecimento para fazer a diferença para um gestor municipal, por exemplo, né? Porque eu estou focando hoje no gestor municipal. No próximo vídeo a gente vai conversar sobre empresas privadas que precisam participar de novos procedimentos licitatórios e que precisam do auxílio de profissionais especializados na área para explicar a eles quais são as novas modalidades licitatórias, como fazer esse cadastro nos portais nacionais de contratações públicas, por exemplo, como buscar e prospectar nesse mercado, também como atuar nos contratos sem depois serem considerados esses contratos fraudulentos, podendo causar algum tipo de prejuízo ao dirigente dessa empresa. Esse é um outro momento, tá? Eu foquei nesse vídeo na gente debater os gestores dos municípios e a necessidade dos municípios da contratação desses especialistas na área, reconhecidos na área de direito administrativo e, mais especificamente, no que diz respeito ao tema de licitações e contratos, né? Não dá para a gente dizer que está entendendo toda a matéria de administrativo e conseguindo pegar cada detalhe de todo o tema. Você precisa realmente buscar uma especialização naquilo que é mais relevante. E hoje, o tema de licitações e contratos, não só pela grande novidade que vem aí com a nova lei de licitação, né? Então, essa nova lei de licitação, ela acaba implementando a grande novidade para os entes públicos, que vão precisar adaptar todos os seus processos para conseguirem realizar procedimentos licitatórios de forma regular e manter a gestão dos seus contratos de forma regular. Mas mais importante do que isso, a nova lei de licitação faz com que você entre em pé de igualdade com aqueles que já estão no mercado há algum tempo, né? Então, existem pessoas hoje que atuam no tema de licitações e contratos, mas que não estão dispostos a se atualizar.
Então, para você que está precisando ingressar no mercado, a nova legislação que implementa um novo sistema jurídico, ela faz com que fique todo mundo igualado, pelo menos no que diz respeito à experiência em relação aos temas da nova legislação. Então, a experiência você vai ter exatamente igual àquela que os outros tinham, ou vão ter também, já que a gente está entrando em novos processos, novas modalidades licitatórias, novas contratações. O que vai fazer o diferencial aqui é o conhecimento técnico, é a qualificação técnica, é entender o que cada um desses institutos significa e entender como você pode aproveitar cada um desses institutos. Então, você vai chegar no momento que o ente público municipal esteja procurando uma advocacia forte que possa auxiliá-lo e vai gastar meia hora fazendo uma explanação de quais são as suas propostas técnicas para essa nova lei de licitação. E se você tiver uma qualificação clara em relação a isso, tenha certeza que ninguém vai questionar a sua qualidade. Então, o que você precisa para ser um especialista reconhecido, é realmente ser um especialista. Ou seja, você precisa ter condições técnicas de executar bem a atividade a qual você se propõe. O reconhecimento, ele acontece no momento que essa qualificação técnica vai sendo colocada em prática. Então, no primeiro contrato municipal, você vai ter essa grande oportunidade de colocar em prática. E é simples conseguir esse primeiro contrato municipal? Ah, não é impossível. Não é impossível. Eu dei o exemplo de um aluno, mas eu tenho 3 ou 4 alunos que estão hoje atuando na gestão de municípios. Um está fazendo isso hoje no interior de Goiás e foi meu aluno em Goiânia. A gente vem vislumbrando esse novo mercado aberto em razão principalmente das questões de problemas que surgiram em virtude de má gestão, né? A gente tem muitos prefeitos respondendo a atos de improbidade e a ações de improbidade administrativa, e isso é um aspecto muito relevante na cabeça desse prefeito, né? A gente, obviamente, quando trata de licitação, não pode deixar de lado que um procedimento licitatório irregular e uma contratação indevida, ela vai gerar problemas a esse gestor no que tange a lei de improbidade administrativa. Então, é importante mostrar a esse gestor que a contratação de alguém que não consiga lhe dar toda a qualificação técnica e aparato técnico para exercer as suas atividades, pode vir a gerar um problema sério no que diz respeito à sua gestão, né? E pode gerar um problema sério a todos os gestores vinculados àquele município, principalmente aqueles que estão direcionados às contratações públicas e à realização de procedimentos licitatórios. Então, o que eu quis mostrar a vocês é que se você quiser se tornar especialista reconhecido na área do direito, esse é um caminho que está aberto. Não é um caminho fácil, nenhum caminho para começar a se tornar especialista reconhecido, nenhum caminho para ganhar reconhecimento na sua área é fácil. Mas esse é, sem dúvida, um caminho de oportunidade. Esse é um caminho de oportunidade, seja pelo momento político em que o país vive, nos quais os gestores passam a ter uma necessidade de uma efetiva contratação de advogado que possa auxiliá-lo mesmo e evitar que ele responda por eventuais atos de improbidade e evitar que ele não consiga firmar seus procedimentos licitatórios e contratos. E, além disso, o segundo aspecto, além do momento político, é a nova lei de licitações e contratos, né? O momento jurídico, a inovação no ordenamento jurídico em relação aos procedimentos licitatórios e aos contratos dele decorrentes, que pode fazer com que o seu conhecimento, caso você tenha, né, se torne um diferencial, se comparado com a maioria dos advogados que estejam na área, porque a atualização passa a ser um ponto muito relevante nessa atuação de consultoria municipal,
quando se trata de licitações e contratos. Então, obviamente, você precisa ter um conhecimento para vincular tudo aquilo que você conhece da nova lei de licitação e atrelar isso à jurisprudência, às decisões do TCU, que vão auxiliar na sua atuação aí como consultoria jurídica desse ente público municipal, tá? Então, fica aí uma dica, um exemplo, uma demonstração de como se tornar especialista reconhecido na área de direito, se você seguir o caminho de licitações e contratos. Tá bom, pessoal? A gente volta para trabalhar outros vídeos mais adiante. Eu quero ir mostrando para vocês como é importante você escolher a sua área do direito e como escolher essa área de licitações e contratos pode fazer diferença na sua vida e como eu posso te ajudar a isso. Valeu!